E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui no estudo do recurso especial e do recurso extraordinário. Ainda tem muita informação para trazer para vocês, tá bom? Então não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então continuando o estudo do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Agora vou falar com vocês um pouquinho sobre os efeitos do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Nesse ponto eu vou tratar dos dois recursos em conjunto, tudo bem? Veja, a regra geral é que o recurso especial e o recurso extraordinário eles são recebidos apenas no efeito devolutivo, tudo bem? Ou seja, em regra, nem o recurso especial e nem o recurso extraordinário têm efeito suspensivo. Agora, perceba que eu frisei, né, aí na minha linguagem, na minha fala, que isso é a regra trazida pelo CPC. Então, em regra, esses recursos não possuem efeito suspensivo, apenas o devolutivo. Todavia, as partes poderão requerer a atribuição de efeito suspensivo, tá? E a partir de agora eu vou chamar a nossa tela para nós vermos como que funciona uma eventual atribuição de efeito suspensivo a esses recursos. Vem comigo. Muito bem, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho do efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário. Bom, regra, não há. Em regra, não há. Esses recursos eles são recebidos apenas no efeito devolutivo. No suspensivo não há via de regra. Todavia, se nós formos no artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, nós vamos ver que a parte ela pode tentar pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, tá? Para isso, o código determina que a parte apresente uma petição, uma simples petição, tudo bem? Expondo os motivos para que haja a atribuição do efeito suspensivo, ok? Agora, veja bem um detalhe importante. Para que a parte consiga a atribuição de efeito suspensivo no RESP ou no REX, ela vai ter que comprovar, ela vai ter que demonstrar os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Então, ela vai ter que demonstrar os requisitos da tutela de urgência. Tudo bem? Então, a parte, ela interpôs aí uma petição, ela ingressou com uma simples petição no processo, expondo os motivos, né, para que haja a atribuição de efeito suspensivo, e ela vai ter que demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. Se você não se recorda, eu esclareço para você, é a probabilidade do direito, é a probabilidade do direito e o perigo de dano.
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então são aí os requisitos que você extrai do artigo 300 do CPC, né? Matéria aí já trabalhada por nós. Se você não se recorda das tutelas provisórias, aqui no canal tem playlist sobre esse assunto, você pode assistir, tá? Mas fato é que para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 exige probabilidade do direito, fumus boni iuris, né? E o perigo de dano, ou seja, o periculum in mora. Agora, também é possível a atribuição de efeito suspensivo com base em tutela de evidência, tá? Com base em tutela de evidência. Então, também é possível, aí nos termos do artigo 311, tá? Artigo 311 do CPC, a concessão do efeito suspensivo com base na tutela da evidência. Aí você tem que ir lá no artigo 311 do CPC, especificamente nos incisos, né, que trazem lá as hipóteses de evidência. Lembrando apenas que na tutela de evidência, você dispensa o requisito do perigo, né? Aí você tem que demonstrar uma situação de alta, né, altíssima probabilidade do teu direito, com base lá nos incisos. Mas, repito, tem vídeo aqui no canal tratando especificamente desse tema, tá bom? Maravilha! Agora, um detalhe que é extremamente especial é o seguinte. Vimos, então, que o efeito suspensivo ele pode ser pleiteado mediante uma simples petição, tá? Demonstrando aí esses requisitos, mas por meio de uma simples petição. E aí vem a pergunta: para qual órgão eu devo dirigir essa petição que requer a atribuição de efeito suspensivo? Em outras palavras, né? Para quem que eu envio essa petição? Para quem que eu peço o efeito suspensivo do RESP ou do REX, né? Esse ponto, inclusive, é um ponto que eu penso que será cobrado com uma certa intensidade em concursos, tá? Por quê? Porque nós temos algumas hipóteses, tá? Nós temos algumas hipóteses e para estudar essas hipóteses eu coloquei aqui no nosso material, tá aqui o parágrafo 5º do artigo 1029 do CPC. Então vamos lá, né? O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Note que nós temos 3 incisos aqui, portanto nós temos 3 possibilidades, né? Então, para quem que eu mando a petição? Para quem que eu dirijo a petição requerendo o efeito suspensivo? Depende. Nós temos aqui 3 possibilidades. Inciso 1. O requerimento tem que ser dirigido ao Tribunal Superior respectivo, STJ ou STF. Do ponto de vista constitucional, meus amigos, não é certo dizer que o STF é um tribunal superior, tá? Do ponto de vista constitucional, isso não é correto, não é técnico, porque o Supremo, ele não é tribunal superior. O Supremo é o Supremo. Tá? Mas aqui para nós vamos utilizar essa linguagem de tribunal superior englobando tanto o STJ como o STF. Bom, então eu requeiro ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Então, essa é a primeira situação. Eu dirijo o meu requerimento ao STF ou ao STJ, dependendo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Ok? Inciso 2. Eu dirijo o requerimento ao relator, se o recurso ele já foi distribuído. Tudo bem? Então, se o meu recurso ele já foi distribuído, eu endereço o pedido ao relator.
ok? Terceiro inciso, o requerimento é dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então, perceba que o parágrafo 5º, ele traz 3 possibilidades para quem eu posso dirigir essa minha petição, fazendo o requerimento do efeito suspensivo, tá? Então, muito cuidado com isso, meus amigos. Esse parágrafo 5º do artigo 1029, os seus incisos, eles precisam estar aí muito claros na sua cabeça, tá? Porque, sem sombra de dúvida, eu penso que esse tema, ele será, sim, explorado eventualmente em provas e concursos, né? Até mesmo provas da OAB, concursos públicos e etc. Tá? Muito bem. Vamos então avançar na matéria e agora vamos falar a respeito da tramitação do RESP e do REX, tá? Então, saímos aí dos efeitos, vamos falar sobre tramitação do recurso especial e do recurso extraordinário. Bom, a tramitação desses 2 recursos, ela está trabalhada, está prevista no artigo 1030 do CPC. Então, agora a gente sai do artigo 1029, vamos para o artigo 1030, falar um pouquinho sobre tramitação do recurso especial e extraordinário. Bom, veja que, na verdade, as regras do 1030, elas são complementadas pelo artigo 1029, tá? Ademais, eu lembro os senhores que eu tenho várias regras de tramitação desses recursos previstas nos regimentos internos do STJ e do STF, tá? Então, quem atua, por exemplo, quem advoga aí no âmbito dos tribunais superiores, quem está aí acostumado sempre a interpor recurso especial, recurso extraordinário, tem que conhecer as previsões específicas dos regimentos internos do STJ e do STF, tá? Porque essas regras, esses regimentos internos, eles complementam as normas trazidas pelo CPC. Bom, mas em termos aí de CPC, né, que é o nosso foco aqui, o que nós primeiro temos? Bom, o prazo do recurso especial e do recurso extraordinário é de 15 dias. Eu não sei se eu já havia falado isso para vocês, mas caso não tenha falado, falo agora. O prazo do recurso especial e do recurso extraordinário é de 15 dias, tá? Agora, a parte contrária, ela é intimada para apresentar as suas contrarrazões, também no prazo de 15 dias. Tudo bem? Então, eu tenho 15 dias para ingressar com o RESP ou com o REX, e a parte intimada, ela tem aí 15 dias para apresentar as suas contrarrazões, tá? Muito bem. Vai poder haver aí a impugnação tanto do mérito quanto da admissibilidade do recurso, tá? Então, na prática, o que a gente vê, que é muito comum que as contrarrazões, elas exaustivamente tentem apontar aí problemas na admissão do recurso. Geralmente as contrarrazões, elas tentam aí mostrar que o recurso não deve ser admitido. Então, geralmente eles sempre pegam ali eventuais ausência, uma eventual ausência de pressupostos de admissibilidade, né? Então, antes de ingressar no mérito, antes de falar no mérito, geralmente as contrarrazões elas se dedicam a descaracterizar a admissibilidade dos recursos, tá? Muito bom. Com as razões e as contrarrazões, o recurso ele então deve seguir para a sua admissibilidade. Tudo bem?
Então, veja, a admissibilidade, então a admissibilidade, lembrando então que agora eu já tenho as razões recursais e as contrarrazões, tá? Então o RESP ou REX está pronto para o juízo de admissibilidade. Essa admissibilidade, esse juízo, ele é feito no tribunal de origem. No tribunal de origem, tá? E aí o que acontece? Lá no tribunal de origem, nós temos várias possibilidades, tá? Várias possibilidades. Eu já devo ter comentado isso, mas repito, né? A admissibilidade, ela costuma ser realizada, ao menos aí, de acordo aí com o CPC, se a gente for ler especificamente aí os artigos, né? Ou então o 1030, caput especificamente, nós vamos ver que esse juízo de admissibilidade deveria ser feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Mas aí você tem que tomar cuidado com o tribunal respectivo, né? Se for TRF, com o TRF da tua região, se for TJ, com o TJ do teu estado, porque às vezes os regimentos internos têm aí outras previsões, né? A título de exemplo, aqui no TJ São Paulo, essa admissibilidade ela costuma ser feita pelo desembargador presidente das seções, né? Seção de direito privado, por exemplo. Então, às vezes você tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas enfim, em termos de CPC, o 1030 fala que a admissibilidade deveria ser feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Só tome cuidado para um regimento interno aí não prever alguma regra diferente, tá? Muito bem. Em termos de juízo de admissibilidade, agora eu preciso fazer com vocês uma separação, tá? Então é preciso fazer uma separação. Eu vou começar tratando do recurso especial. Então, eu vou começar a falar da admissibilidade do recurso especial. Até esse ponto aqui da aula, eu tratei sobre recurso especial e extraordinário em conjunto. Agora, então, eu aviso para vocês que eu vou fazer uma divisão. Vou começar com o juízo de admissibilidade do RESP, tá? Bom, conforme eu disse, lá no tribunal de origem, existem várias possibilidades no que tange à admissibilidade dos recursos, tá? Então, possibilidades. Possibilidades. Muito bem, então o meu recurso especial chegou para ser analisado pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal. O que pode acontecer? Vamos lá. Primeira possibilidade, negar seguimento. O tribunal presidente, o vice, nega seguimento ao recurso especial interposto, né? Porque entende que o acórdão atacado, né? O acórdão atacado estaria em conformidade. O acórdão estaria em conformidade com entendimento do STJ. Tá? Entendimento do STJ proferido com base em julgamento de recursos repetitivos. Então essa é a primeira possibilidade, tá? O presidente ou vice-presidente do tribunal, ele nega seguimento ao recurso especial porque entende que o acórdão que está sendo atacado está em conformidade com o entendimento do STJ proferido com base em julgamento de recursos repetitivos. Nesse momento, pessoal, vocês vão me ver falar muito sobre recursos repetitivos, tá? Só que o recurso especial repetitivo e o recurso extraordinário repetitivo não serão trabalhados nesta playlist, tá? Eu já aviso para vocês que RESP
e rex repetitivo, nós não vamos trabalhar nessa playlist. Por quê? Porque mais à frente aqui no canal eu vou criar uma playlist para falar sobre o sistema de precedentes no CPC e nessa playlist sobre precedentes eu vou tratar do recurso especial e extraordinário repetitivos. Tá? Nesta playlist que nós estamos aqui, que é uma playlist sobre recursos, eu vou falar de recurso especial e extraordinário comuns, por assim dizer. Tá? Mas vocês vão aqui nesse ponto me ouvir falar um pouco sobre recursos repetitivos. Não se preocupem em entender a sistemática dos recursos repetitivos agora, tá? Porque, como eu disse, isso vai ser objeto de outra aula. Então, a primeira possibilidade, o presidente negou seguimento ao recurso especial interposto contra o acórdão, né? Porque entendeu que o acórdão está em conformidade com o entendimento do STJ proferido com base em julgamento de recursos repetitivos, tá? Segunda possibilidade, o processo é encaminhado ao órgão julgador. Então, segunda possibilidade, o recurso é encaminhado, o processo é encaminhado ao órgão julgador, ou seja, devolve o processo para a turma ou câmara que proferiu o acórdão para que eles realizem juízo de retratação. Para que eles realizem juízo de retratação. Se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STJ proferido com base em julgamento de recurso repetitivo. Tá? Então, a segunda possibilidade é o seguinte: o desembargador, presidente, vice-presidente, né? Enfim, o desembargador responsável pela admissibilidade pode encaminhar o processo ao órgão julgador, ou seja, devolver o processo para a turma ou para a câmara que proferiu o acórdão, para que eles realizem juízo de retratação se o acórdão recorrido, se o acórdão objeto do RESP, no caso do RESP, né, que nós estamos falando especificamente, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ que foi proferido com base em julgamento de recurso repetitivo. Tá? Então, novamente, aí vocês me vêm falar em julgamento de recurso repetitivo, tá? Mas é aí exatamente o que o CPC prevê. Então, essa segunda possibilidade é devolver o processo para a turma ou para a câmara para que eles façam um juízo de retratação na hipótese do acórdão recorrido divergir de entendimento do STJ proferido com base em julgamento de recurso repetitivo. Tudo bem? Terceira possibilidade é o seguinte: será possível sobrestar o recurso. Será possível sobrestar o recurso se esse recurso versar sobre controvérsia de caráter repetitivo que ainda não tenha sido decidida pelo STJ. Ou seja, existe repetitivo, mas ele ainda pende de julgamento pelo STJ. Tudo bem? Então, o que o tribunal faz? Sobresta o recurso, suspende o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo que ainda não tenha sido decidida pelo STJ. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, meus amigos. Vamos parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, só para a gente fazer o gancho com o próximo vídeo. Nós estamos estudando especificamente a admissibilidade do recurso especial. Essa admissibilidade ela é feita no tribunal de origem. Então, exemplo, eu estou entrando com recurso especial contra um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, tá?
Muito bem, nos termos do 1030, a admissibilidade tem que ser feita pelo desembargador presidente ou vice-presidente do tribunal. Nós estamos analisando as possibilidades, ou seja, quais são aí as hipóteses que se afiguram possíveis quando o desembargador vai realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial. Estamos tratando especificamente aqui da admissibilidade do recurso especial. Tudo bem? Nós já vimos 3 hipóteses e no próximo vídeo nós vamos continuar vendo as outras possibilidades, tá bom? Então fica aí o gancho para o próximo vídeo e já fica o convite para você assistir o próximo vídeo, tá bom? Abraço e até lá!